Bom, pessoal, hoje nós vamos ver sobre a combinação, a última parte, né, da matéria de análise combinatória. Nós já vimos princípio fundamental de contagem, vimos fatorial, vimos permutação, os casos de permutação, os casos de arranjo. Então, agora nós vamos para a combinação. Bom, a combinação. Quais são as características das questões de combinação? Primeiro, na combinação, eu tenho uma quantidade de elementos e eu vou selecionar parte desses elementos, tá? Então, na combinação, tem sempre seleção. E na combinação, não importa a ordem. Então, a ordem dos elementos não importa. Se eu trocar dois elementos de lugar, não é uma nova situação. Isso é uma característica da combinação, tá? Então, na combinação tem seleção e não importa a ordem. Nós vamos ver dois tipos de combinação. A combinação simples e a combinação com repetição, que ela é chamada também de combinação completa. Vamos ver primeiro a combinação simples. A combinação simples, gente, tem a seguinte fórmula. Combinação de N elementos selecionados P a P, é assim que a gente lê, tá? É igual a N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Não preocupa, porque lá na hora que a gente for fazer as questões, a gente vai aplicar essa fórmula aqui, tá bom? Então, não precisa ficar preocupando em decorar ela agora, não. Quero só que vocês entendam o que é cada coisa aqui. Nessa fórmula, nós temos o N, né? O N é o quê? O N é o total de opções que a gente tem de escolha, tá? O total de opções de escolha. E o P corresponde aos selecionados. Então, o N é o total de opções de escolha e o P são aqueles que serão selecionados, ok? Bom, eu quero passar para vocês aqui algumas observações que são importantes, que facilitam muito os cálculos da combinação, tá? É o seguinte, primeiro caso, quando a gente tem uma combinação, só colocar a fórmula aqui para a gente lembrar, ó, combinação de N termos selecionados P a P é igual a N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Bom, quando a gente tem uma combinação que o valor de P é igual a 1, essa combinação vai ser igual a N. Quer ver? Vamos calcular. N fatorial, jogando na fórmula aqui, tá, gente? O P aqui no caso é 1. N menos P fatorial, então vai ficar N menos 1 fatorial, né? Porque aqui a gente está considerando P igual a 1. Então, vamos lá. N fatorial, como que a gente calcula o fatorial? A gente desenvolve, não é? É só ir multiplicando pelos antecessores. Então, N fatorial é a mesma coisa que N vezes N menos 1 fatorial. Sobre 1 fatorial é 1. Então, fica N menos 1 fatorial. N menos 1 fatorial simplifica com N menos 1 fatorial, então isso aqui é igual a N. Então, olha só. Então, se eu tenho, por exemplo, combinação de 5, escolhe 1, vai dar 5. Combinação de 7, escolhe 1, vai dar 7. Então, já facilita nas continhas, né? Vamos ver segunda observação. Quando a gente tem uma combinação que o valor do P é igual ao valor do N, o P é igual a N, essa combinação aqui vai dar sempre 1. Quer ver? Vamos jogar na fórmula. N fatorial, P fatorial. P fatorial é N fatorial, né? Então, aqui fica N menos P, então é N menos N fatorial. N fatorial simplifica com N fatorial. Então, aqui no numerador ficou 1 sobre 0 fatorial. 0 fatorial, por definição, é 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1. Então, se eu tenho, por exemplo, combinação de 5, escolhe 5, é 1. Combinação de 7, escolhe 7,
é 1, tá bom? Então, quando o valor do P for igual ao valor do N, a combinação vai ser igual a 1. E a última observação é que combinação de N selecionados P a P é igual a combinação de N selecionados N menos P a N menos P. O que isso significa, gente? Eu vou dar um exemplo numérico para ficar mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, combinação de 7, eu escolho 2. Combinação de 7 escolher 2, lá na fórmula vai ficar 7 fatorial, não precisa nem da gente calcular, só montar na fórmula, tá? Sobre 2 fatorial, 5 fatorial. N menos P vai ser 5, né? 7 menos 2, 5. E a combinação de 7, 5 a 5? Aí pode deixar assim, tá? Vamos só montar. 7, 5 a 5 fica 7 fatorial, P fatorial, 5 fatorial. 7 menos 5, 2 fatorial. Observe que essas duas combinações aqui, elas são iguais, não é verdade? Elas são iguais. E observe que 2 mais 5 é 7. Então, P e N menos P somados dá N. Então, quando a gente tem combinações que os valores de P somados dá o valor de N, essas combinações elas são iguais. Então, por exemplo, combinação de 10 seleciona 3 é igual a combinação de 10 seleciona 7. Combinação de 12 seleciona 10, por exemplo, é igual a combinação de 12 seleciona 2, porque 2 mais 10 é 12, certo? Essas dicas ajudam muito na resolução das questões. Primeira questão, gente. Admita que certa cidade brasileira tenha 8 canais de TV aberta, todos com transmissões diárias. Se uma pessoa pretende assistir 3 dos 8 canais em um mesmo dia, ela pode fazer isso de X maneiras diferentes, sem levar em consideração a ordem em que assiste os canais. E pode fazer de Y maneiras diferentes, levando em consideração a ordem em que assiste os canais. Sendo assim, Y menos X é igual a... Olha só, gente, essa questão aqui é boa para a gente poder comparar o arranjo com a combinação. Então, vamos entender as características de cada um. Eu coloquei as duas fórmulas aqui, do arranjo e da combinação. Em todos os dois tem seleção. Então, no arranjo tem seleção e na combinação também tem seleção. No arranjo, importa a ordem. Tem ordem entre os elementos que foram selecionados. E na combinação, não tem ordem entre os elementos que foram selecionados. Então, vamos entender a questão. Olha só, de um total de 8 canais, essa pessoa vai selecionar 3. Então, tem seleção, ok? Tem seleção. De X maneiras, ela pode selecionar de X maneiras sem levar em consideração a ordem. Então, seria o quê? Combinação. Então, combinação de 8 canais, eu vou escolher 3, né? Isso vale X. E Y maneiras, levando em consideração a ordem. Então, aqui no caso, ela está dizendo assim, no caso de Y, né? Se ela assistir o canal A e depois o canal B, é diferente do canal B e depois o canal A. Então, nesse caso, tem ordem. Então, seria um arranjo. Então, olha só, a questão está querendo o quê? A diferença entre Y e X. Então, nós vamos calcular a combinação de 8, escolhe 3, e depois nós vamos calcular o arranjo de 8, escolhe 3, e vamos subtrair, ok? Tá chamando um de X e um de Y. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular a combinação, que é o X, né? Então, combinação de 8 canais, eu escolho 3. Vou aplicar a fórmula aqui, gente, olha. Então, o N vale 8, né? E o P vale 3.
Então, fica 8 fatorial, só seguindo a fórmula, olha, n fatorial, 8 fatorial, p fatorial, 3 fatorial, n menos p fatorial, 8 menos 3, 5 fatorial. Aí, nós vamos desenvolver o 8 até chegar no 5, que é o que está mais próximo, né? Então, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, sobre 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, vezes 5 fatorial. 5 fatorial simplifica com 5 fatorial, 6 simplifica com 6. 8 vezes 7, 56. Então, tem 56 maneiras de escolher 3 canais de um total de 8, sem levar em consideração a ordem. Agora, se levar em consideração a ordem, aí seria um arranjo de 8, eu seleciono 3. Então, fica 8 fatorial sobre n menos p fatorial, que é 5 fatorial. Então, vamos desenvolver o 8 até chegar no 5, dividido por 5 fatorial. 5 fatorial simplifica com 5 fatorial. Então, vai ficar 8 vezes 7, 56, vezes 6. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 5, 30, com 3, 33. 336. Então, tem 336 maneiras de escolher 3 canais de um total de 8, levando em consideração a ordem. Lembrando, gente, que aqui, olha, o arranjo a gente poderia ter feito também com os tracinhos, né? Olha, eu vou escolher o primeiro canal, o segundo canal, o terceiro canal. Quantas opções que eu tenho para o primeiro canal? 8. Posso escolher qualquer um dos 8, né? Para o segundo canal, 7. E para o terceiro canal, 6. 8 vezes 7 vezes 6 é exatamente a continha que a gente fez aqui no arranjo. Olha, 336, tá? Eu até prefiro com os tracinhos. Mas aí fica a critério de vocês, o jeito que vocês acharem melhor, tá? Aí a questão tá pedindo a diferença, não é? O arranjo, que é o Y, menos a combinação, que é o X. Então, vai ficar 336 menos 56, que dá 280. Resposta certa, letra B. Vamos fazer mais questões, hein? De quantas maneiras diferentes podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos 2 mulheres, de um grupo composto de 7 homens e 4 mulheres? Então, olha só, eu quero formar um grupo de 6 pessoas, de um total de, eu tenho 7 homens, 4 mulheres, então de um total de 11 pessoas, né? Eu quero formar um grupo com 6, e esse grupo tem que ter pelo menos 2 mulheres. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Bom, gente, se esse grupo tem que ter pelo menos 2 mulheres, então ele pode ter ou 2 mulheres, ou 3 mulheres, ou 4 mulheres, né? Só ter 4, né? Porque aqui a gente tem 4 mulheres. Se tivesse 5 mulheres, poderia ter 5 mulheres, 6 mulheres, né? Mas como temos só 4 para escolher, então pode ser ou 2, ou 3, ou 4. De quantas maneiras a gente pode selecionar esse grupo? Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa questão? Vamos ver os tipos de combinações que nós temos aqui, né? Tipos de grupos diferentes que nós temos. O grupo pode ser formado, então, por 2 mulheres. Tem que ter 6 pessoas. 2 mulheres e 4 homens, certo? Ou o grupo pode ser formado por 3 mulheres e 3 homens. Ou o grupo pode ser formado por 4 mulheres e 2 homens, certo?
Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar esses homens e essas mulheres. Então, tem seleção, né? No primeiro caso, eu vou selecionar 2 mulheres de um total de 4 e 4 homens de um total de 7. Além de ter seleção, não tem ordem, não é verdade? Porque se falar assim, ó, eu vou escolher a Maria e a Ana. É a mesma coisa de escolher a Ana e a Maria. Na hora de formar o grupo vai ser formado pela Maria e pela Ana de todo jeito, né? Então, não tem ordem na seleção. Se não tem ordem, é uma combinação. Então, vamos lá. Quais as combinações que nós temos que calcular? Primeiro, no primeiro caso, eu vou escolher 2 mulheres de um total de 4 mulheres. Então, vai ficar combinação de 4 mulheres, eu escolho 2, certo? E, então, é uma multiplicação de 7 homens, eu escolho 4, certo? Então, vamos calcular. 4, escolhe 2. Joga lá na fórmula. Então, vai ficar 4 fatorial sobre P fatorial, 2 fatorial, N menos P fatorial, 4 menos 2, 2 fatorial. Vezes, de 7 eu escolho 4. 7 fatorial, 4 fatorial e N menos P, 3 fatorial. Então, calculando, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial, 2 fatorial, vezes 7 vezes 6, né, gente? Escrevi errado aqui. Sete vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, sobre 4 fatorial, 3 fatorial. 2 fatorial com 2 fatorial. O 2 eu posso simplificar com o 4 aqui também. Olha, isso aqui vai ficar 2, né? 4 fatorial com 4 fatorial. 3 fatorial é 6 com 6. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, vezes 7, 42, vezes 5, 210. Então, tem 210 maneiras de selecionar 2 mulheres e 4 homens. Agora, a minha comissão, né, o meu grupo pode ser formado também por 4 mulheres e 3 homens. Então, combinação... 3 mulheres, né? 3 mulheres e 3 homens. de 4 mulheres, né? Eu vou selecionar 3. E de 7 homens, eu vou selecionar 3. Aí, gente, aqui nós vamos aplicar aquelas observações que eu já passei para vocês. Olha só, combinação de 4 escolhe 3 é a mesma coisa que combinação de 4 escolher 1. E combinação de 7 escolher 3 é a mesma coisa que combinação de 7 escolher 4. Por que eu fiz isso? Porque aqui, gente, combinação de 4 escolher 1 não é 4. Porque quando a gente tem uma combinação que o P vale 1, é o valor do N. Então, combinação de 4 escolhe 1 é 4. E combinação de 4 escolhe 3, a gente já calculou aqui em cima, olha, que é o mesmo de 7 escolhe 4, aqui, olha, que dá 7 vezes 5, 35. Então, não precisa de se calcular novamente, tá? Já tá pronto aqui na questão. Então, isso aqui dá 140. Ou, eu posso ter 4 mulheres, né? Então, de 4 eu escolho as 4. E de 7 homens, eu escolho 2. Combinação de 4 escolhe 4 é 1, né? Porque toda vez que o valor de N for igual ao valor de P, o resultado da combinação é 1. E 7 escolhe 2, vamos lá. 7 fatorial sobre 5 fatorial, 2 fatorial. Desenvolve o 7 até chegar no 5. 1 não precisa escrever novamente, né? 5 fatorial e 2. Então, vai dar 21.
Agora aqui, gente, é ou. Olha só, pode ser uma comissão desse primeiro formato, ou no segundo formato, ou no terceiro formato, certo? Então, o que eu vou fazer com esses 3 resultados? Eu vou somar. Então, eu tenho 210 comissões, grupos, né? Formado por 2 mulheres e 4 homens. Tenho mais 140 grupos formados por 3 mulheres e 3 homens, mais 21 grupos formados por 4 mulheres e 2 homens. Somando isso aqui, nós temos 371 grupos distintos. Resposta certa, letra C. Vamos fazer mais questões. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por... Então, olha só, gente, dá uma olhadinha nas alternativas. Nessa questão, nós não vamos ter que calcular as combinações, nós vamos ter que montar as combinações, só montar, tá bom? Então, vamos anotar as informações que nós temos aqui. Então, nós temos um total de 12 vagões. Desses 12 vagões, eu tenho 4 que são vermelhos, tenho 3 azuis, mais 3 verdes, mais 2 amarelos. De quantas maneiras a gente pode organizar esse trem? Então, gente, o que você tem que pensar é o seguinte: os 12 vagões estão lá, certo? Eu vou organizá-los. Primeiro, a posição deles, né? Onde eu vou colocar cada um. Primeiro, eu vou escolher onde vai ficar os 4 vagões vermelhos. Então, eu tenho 12 posições diferentes, certo? O vagão vermelho pode ficar aqui, ou aqui, ou aqui, em qualquer uma das 12 posições. Então, quer dizer que das 12 posições, eu vou escolher 4 para serem ocupadas nessas posições, 4 para serem ocupadas pelos vagões vermelhos. Estou começando pelo vermelho, mas você poderia começar por qualquer cor, tá? Eu vou escolher 4 do total de 12. Então, tem seleção. Por que não tem ordem? Porque, gente, você tem que pensar o seguinte: vamos supor que eu vou escolher a posição 2, a 5, a 7, a 8. Não é a mesma coisa de escolher a 5, a 7, a 8 e a 2? Ou a 8, a 7, a 5 e a 2? Então, a ordem que eu vou escolher não vai fazer diferença. Então, tem seleção e não tem ordem. Então, dos 12 vagões, eu preciso escolher 4 que serão vermelhos. E depois disso, eu preciso escolher... Então, eu escolhi 4 para ser vermelho. Agora, eu preciso escolher 3 posições para os azuis, certo? Então, é ir, não é verdade? Eu escolho as posições dos vermelhos e depois dos azuis. Então, eu vou multiplicar, né? Agora, eu vou escolher onde vai ficar os vagões azuis. Só que agora, concorda que eu não tenho mais 12 opções de escolha? Porque 4 já foram ocupados pelos vagões vermelhos. Então, sobraram 8. Então, combinação de 8 possibilidades, né, de posições, eu preciso escolher 3 para os vagões azuis. E, então, é vezes, agora nós vamos escolher do verde. São 3 vagões verdes. Quantas opções de vagões eu tenho, né, de posições? Agora, eu só tenho 5, não é verdade? Porque 4 já foram ocupados pelos vermelhos e 3 já foram ocupados pelos azuis. Então, sobraram 5. Então, combinação de 5 posições diferentes, eu vou escolher 3
para serem ocupadas pelos vagões verdes. E as duas últimas posições que sobraram vão ser dos vagões amarelos. Combinação de duas opções, eu vou escolher as duas. Então, essa é a minha resposta, que é a letra E, que é a que encaixa aqui, certo? Vamos fazer outra questão, gente. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Então, olha só, gente. Dos 10 tenistas, eu tenho 4 canhotos e 6 destros. E serão escolhidos 2 jogadores. Então, tem seleção, não é verdade? Olha, dos 10 tenistas, eu vou selecionar 2. Desses 2 que eu vou selecionar, eu não poderão ser ambos canhotos. Então, tem que ser ou os 2 destros ou um destro com um canhoto. O que não pode são 2 canhotos. Então, de quantas maneiras a gente pode fazer essa seleção? Então, olha, aqui eu poderia calcular quantas duplas de destros eu tenho e quantas duplas de um destro com canhoto eu tenho, tá? Mas tem uma outra maneira que é melhor, que é mais fácil nesse caso. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todas as duplas possíveis e subtrair aquelas duplas que não podem, que são as duplas formadas somente por canhotos. Então, fica o seguinte, olha só, se não tivesse nenhuma restrição, seria de 10, combinação de 10, eu vou selecionar 2 pessoas, certo? Eu tenho 10 tenistas, eu vou selecionar 2, né? A dupla eu tenho que selecionar somente uma dupla, então somente 2 jogadores. Por que é combinação? Porque a ordem que eu seleciono não faz diferença, né? Escolho o João, escolho o José, é a mesma coisa escolher o José, depois o João. Então, não tem ordem, ok? Então, combinação de 10, eu escolho 2. Seria o total, né? O total de opções de duplas. Aí, desse total, eu vou subtrair aquelas duplas que não podem. Quais são as duplas que não podem, gente? As duplas formadas somente por canhotos. As duplas formadas somente por canhotos seria combinação de 4, porque tem 4 canhotos, eu escolho 2. Isso é o que não pode. Então, o que sobrar aqui, desse resultado aqui, é exatamente o que está pedindo na questão. Só que dá uma olhadinha nas alternativas, gente. As alternativas não está nem calculando, né? A gente só vai desenvolver as combinações, mas não vai nem precisar calcular para ver quanto que dá. Então, vamos jogar lá na fórmula. Olha, 10 fatorial sobre P fatorial, 2 fatorial, N menos P, 8 fatorial. Menos combinação de 4, escolhe 2. Então, fica 4 fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. A resposta está dessa forma, né, gente? Olha aqui, a resposta certa é letra A. Então, não precisa nem de desenvolver, tá? Chegou aqui, marcou. Se precisasse da resposta, se quiser saber a resposta, era só calcular, certo? Bom, agora eu quero falar com vocês a respeito da combinação com repetição. Então, nós temos aqui a fórmula, né? Combinação com repetição de N, selecionados P a P. E existe aqui também uma outra fórmula, que eu aconselho vocês a guardarem essa segunda fórmula,
que é a relação entre a combinação com repetição e a combinação simples, tá? Então, nós vamos fazer algumas questões e eu vou usar a segunda fórmula. Por quê, gente? Porque se você decorar essa relação, a fórmula da combinação simples, vocês já precisam saber de todo jeito, né? Então, se você souber a relação da combinação com repetição com a combinação simples, é menos uma fórmula para você decorar. Nós vamos ver os exemplos, porque com as questões isso aqui vai ficar bem mais claro. Bom, gente, agora a gente vai fazer uma questão que envolve combinação com repetição. Um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme a figura. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos, para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo o caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. Então, se eu trocar, por exemplo, a posição de um carrinho amarelo com um carrinho branco, um carrinho laranja, não muda nada, tá? Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Bom, gente, eu vou explicar essa questão para vocês sem usar a fórmula da combinação com repetição. Por que eu quero explicar dessa forma diferente? Para vocês entenderem. Essa maneira que eu vou explicar, ela fica mais fácil de você entender, de você interpretar e não ficar simplesmente aplicando fórmula e decorando fórmula, tá? Quando você entende as questões de matemática, elas ficam mais interessantes. Então, vamos fazer uma forcinha aí para poder entender, tá? Bom, então, primeiro, tem que ter pelo menos um carrinho de cada cor. Então, nós temos um total de 10 carrinhos e nós temos 4 cores. Então, vamos pensar o seguinte, vamos supor que esses 4 carrinhos aqui de cima, porque a posição não importa, né, aqui no desenho. Vamos supor que, então, aqui um vai ser amarelo, o outro já vai ser branco, o outro vai ser laranja e o outro vai ser verde. Então, esses 4 carrinhos, esse verde aqui ficou parecendo uma raiz quadrada, né, gente? Vamos consertar. O outro vai ser verde. Então, esses 4 carrinhos não tem opção, porque tem que ter pelo menos um de cada cor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Colorir um de cada cor, certo? Aí, sobraram 6 carrinhos. Agora, esses 6 carrinhos, eles podem ser coloridos de qualquer forma. Então, a gente tem que pensar o seguinte, eu tenho 4 cores. Eles podem ser todos amarelos, eles podem ser todos brancos, pode ser, por exemplo, 2 amarelos, 2 brancos, 1 laranja, 1 verde, pode ser 3 laranjas e 3 brancos, né? De qualquer maneira, né? Então, por que é uma combinação com repetição? Porque eu tenho 4 cores, eu tenho 6 carrinhos, e na hora que eu for escolher as cores para esses carrinhos, vai repetir cor, não é verdade? Não dá para colocar tudo de cor diferente. E também eu posso não usar uma determinada cor, não quer dizer que eu tenho que usar as 4 cores, porque um de cada cor eu já selecionei nos outros 4 carrinhos. Então, eu posso ter os 6 da mesma cor, então não necessariamente tem que ter cor diferente. Tá bom? Então, o raciocínio para fazer essa questão é o seguinte. Olha só, presta bastante atenção para vocês não errarem, tá? Então, vou fazer assim, ó. Eu vou colocar umas bolinhas aqui para indicar os 6 carrinhos. 6 carrinhos. Aí, eu tenho que escolher a cor dos carrinhos, tá? Eu tenho que escolher a cor. Então, vamos supor que eu faça o seguinte, olha. Vamos supor, tá? Pode ser de qualquer jeito. Vamos supor que eu coloque aqui... São 4 cores, não é verdade?
Então, vamos supor que eu vou dividir nas cores que eu vou colorir. Então, primeiro aqui eu vou colocar os carrinhos que eu vou colorir de amarelo, depois eu vou colocar os carrinhos que eu vou colorir de branco, depois os que eu vou colorir de laranja e depois os que eu vou colorir de verde. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, eu coloquei 2 amarelos, 3 brancos, 1 laranja e nenhum verde. Pode ser, não pode? Agora, vamos ver uma outra opção, ó. Tá lá os 6 carrinhos. Eu poderia ter, por exemplo, 1 amarelo, 1 branco, sei lá, 3 laranjas e 1 verde. Não poderia? Então, olha só. Olha que interessante essa resolução. Eu tenho 6 carrinhos enfileirados aqui, eu coloquei, né, só para ficar mais fácil de vocês entenderem. E eu vou dividir em 4 grupos. Não é? O grupo dos amarelos, o grupo dos brancos, o grupo dos laranjas e o grupo dos verdes. Lembrando que pode ter algum que está vazio, que é o caso do primeiro aqui, que eu não coloquei nenhum carrinho verde. Então, eu poderia ter colocado tudo de uma cor só também, tá, gente? Assim, ó, vamos supor que eu coloque assim, ó. 6 carrinhos, todos amarelos. Aí aqui, nos brancos não vai ter nenhum, no laranja não vai ter nenhum e no verde não vai ter nenhum. Poderia, não poderia? Aí, olha só, aqui não é como se eu pegasse esses 3 risquinhos que eu fiz aqui, olha, na vertical, é para separar as 4 cores. Então, olha, como eu tenho 4 cores, eu vou ter que fazer 3 risquinhos para separar as cores. Se eu tivesse 5 cores, eu teria que fazer 4 risquinhos para separar as cores. Ficou claro? Então, a questão é o seguinte, é como se eu pegasse os 6 carrinhos, mais esses 3 risquinhos aqui que eu fiz para separar as cores e simplesmente permutasse, mudasse esse risquinho de lugar, andasse um para a direita, um para a esquerda. Pensa bem, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente permutando 6 bolinhas com 3 risquinhos. Então, eu tenho 6 bolinhas e 3 risquinhos, e eu estou simplesmente trocando de lugar. Lembrando que as bolinhas aqui, como eu não colori os carrinhos ainda, é como se elas fossem todas iguais, como se os carrinhos fossem todos iguais. E os 3 risquinhos é como se eles fossem iguais entre eles. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma permutação mesmo, tá, gente? Que eu tô trocando de posição, de 9 termos, porque são 6 bolinhas e 3 risquinhos, com repetição de 6 e repetição de 3. Então, olha que interessante. Eu coloquei uma fileira com 6 carrinhos. Aí é como se eu dividisse os carrinhos em baias. Raciocina assim, gente. Estou dividindo, né? Eu coloquei uma divisória ali dos carrinhos. Aí na primeira parte, eu coloquei os carrinhos que serão coloridos de amarelo. Aí eu coloquei uma divisória. Aí depois eu coloquei os carrinhos que serão coloridos de branco. Aí eu coloquei uma divisória. Aí eu coloquei os carrinhos que serão coloridos de laranja. E eu coloquei uma divisória. O que eu vou fazer aqui é simplesmente mudar essa divisória de lugar. Não é verdade? Ou para a direita ou para a esquerda. Então, tem a permutação de 9, porque são 6 bolinhas, né? Que na verdade são os carrinhos, né? Eu escrevi bolinha ali, mas é porque eu fiz o desenho de uma bolinha. E mais 3 risquinhos. Então, é a permutação de 9 com repetição de 6 e repetição de 3. Olha que interessante. Então, a resposta dessa questão vai ficar 9 fatorial, 6 fatorial, 3 fatorial. Que é a permutação de 9 com repetição de 6 e repetição de 3. Então, calculando aqui, fica 9... Aliás, não precisa nem de... Vamos calcular só para a gente ver quanto que dá aqui. Porque depois, tá vendo que as alternativas tá até em combinação? Eu vou mostrar a combinação para vocês, tá? 9 vezes 7 vezes 6 fatorial. 6 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. 6 fatorial simplifica com 6 fatorial, 3 com 9 aqui simplifica, e o 2 com o
8 simplifica e dá 4. Então, vai ficar 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, 84. Então, a resposta é 84. Ah, Ju, mas as alternativas não estão dessa maneira. E aí? Como é que a gente faz? É o seguinte, gente. Olha só. Agora, eu vou aplicar essa fórmula aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Combinação com repetição. Quanto que vai ser o N e quanto que vai ser o P? O P, gente, são todos que serão selecionados. Eu tenho quantos carrinhos? 6 carrinhos. E o que vai ser o N? O N vai ser 4. Por quê? Porque eu tenho 4 opções de cores, não é isso? E os que serão selecionados serão 6. Então, aqui na fórmula, olha, o P vale 6 e o N vale 4, que é o total que eu tenho de cores, né? Então, vai ficar combinação, N mais P mais 1, 6 mais 4, 10, menos 1, desculpa. 6 mais 4, 10, menos 1, 9. E P, quanto que é o P? 6. Combinação de 9, seleciona 3. Combinação de 9, seleciona 3, gente, é a mesma coisa que combinação de 9, seleciona 3, não é? Porque 6 mais 3 é 9. Então, a resposta é letra B. Letra B. Aí, gente, se você calcular a combinação de 9 seleciona 3, vai dar, com certeza, 84. Eu gosto mais da primeira forma de resolver, usando a permutação, do que a segunda, que é pela fórmula, tá? Mas vamos fazer mais uma questão. Existe quantidade ilimitada de bolas de 3 cores diferentes em um depósito, sendo que as bolas se diferenciam apenas pela cor. 8 dessas bolas serão colocadas em uma caixa. A quantidade de caixas diferentes que podem ser compostas com 8 bolas é igual a... Bom, gente, então, o que eu quero saber é o seguinte, de quantas maneiras diferentes, né, eu posso selecionar 8 bolas, sendo que elas podem ser de 3 cores distintas, né? Eu tenho 3 opções de cores e eu vou selecionar 8 bolas. Então, pode ser 8 bolas brancas, pode ser 5 brancas e 3 pretas, né? Porque eu tenho 3 cores. Eu posso ter 2 brancas, 2 pretas e 4 azuis, né? Então, pode ser de qualquer maneira. Não está falando que tem que usar as 3 cores, não está falando nada disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colorir 8 bolas de 3 cores distintas. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui as 8 bolas. Eu tenho 8 bolas. Aí, eu vou separar essas bolas nas cores que serão coloridas, tá bom? Então, vamos supor que até aqui, essas 4 primeiras serão brancas. Eu vou ter uma preta, por exemplo, e 3 azuis. Então, eu vou ordenar as bolas assim. As primeiras serão as brancas, depois as pretas e depois as azuis. Então, esse aqui é um exemplo, né? Outra forma que eu poderia pintar essas 8 bolas, né? Que eu estou escolhendo de várias formas, como elas poderiam ser coloridas, né? Eu poderia ter, por exemplo, 2 brancas, 6 pretas e nenhuma azul. Né? Poderia ser assim. Opa, aqui não colocar um risquinho não, né, gente? Porque não precisa separar. E nenhuma azul. Ou eu poderia ter, olha, tem várias maneiras, tá? Aqui eu tô colocando só alguns exemplos. Poderia ter nenhuma branca, 3 pretas, por exemplo, e 5 azuis. Então, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Eu estou fazendo o quê? Permutando 8 bolas e 2... É como se eu tivesse 2 divisórias para separar as cores. Então, eu estou permutando 8 bolinhas e 2 divisórias. Então, eu tenho permutação de 10 termos, que são as 8 bolinhas com as 2 divisórias, com repetição de 8 e repetição de 2.
Então, a resposta vai ficar 10 fatorial dividido pela permutação dos termos que são repetidos. Então, é 8 fatorial e 2 fatorial. Então, desenvolvendo 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial vezes 2. Então, simplifica 8 fatorial com 8 fatorial. O 9 não, né, gente? O 10 com 2, 5 vezes 9, 45. Ah, Ju, mas eu quero fazer pela fórmula da combinação com repetição. Porque é uma combinação com repetição, né? Como é que a gente faz pela fórmula? Então, vai ficar combinação com repetição. Quantas bolinhas eu tenho? 8. Não é isso? E quantas opções eu tenho de cor? 3. Então, vai ficar combinação com repetição de 8, 3 é igual a combinação normal. 8 mais 3, 11, menos 1, 10. E P, 8. Combinação de 10, 8 a 8. Então, a resposta certa é letra D. Bom, gente, encerramos então as nossas aulas de análise combinatória. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só vocês me falarem.